povo heróico, feliz dia da independência, hoje, dia 7/9 de 2025, uma data tão significativa para nós, tão importante, né? Dia que foi dado o brado de independência por essa nação, que hoje a gente vive uma realidade tão ameaçadora, né, em relação à nossa independência, em relação à nossa liberdade, principalmente, porque não existe liberdade sem independência, não é verdade? Então, hoje eu trouxe uma reflexão assim no meu coração sobre o dia em si, a data em si, 7/9. Fiquei pensando nessa data hoje, assim, por um bom tempo, e lembrei, me reportou para minha infância. Eu fiquei assim meditando como que as crenças, né, as crenças assim, elas são tão arraigadas, né, na nossa mente. Eu lembrei de quando eu era criança que sempre eu ouvia dizer, 7 é número de mentiroso. E eu cresci ouvindo isso. E depois que eu conheci a Deus, né, que eu conheci a Bíblia, comecei a olhar o que significa o 7, o que é o 7 pelo olhar bíblico, né? E também essa data tão marcante que marcou a nossa história, né? Dia 7/9. E aí eu fiquei pensando, porque pelo ponto de vista bíblico, o 7, ele é tão descrito tantas vezes na Bíblia, e inclusive o Apocalipse reporta para uma totalidade, para a perfeição de quando Deus criou todas as coisas, consumou as suas obras e descansou no 7º dia, né? Então ele simboliza a perfeição, porque tudo que Deus fez foi perfeito, ele viu que era bom tudo que ele fez, né? E aí, exceto o pecado que entrou depois, estragou tudo. Mas até então tudo era perfeito, né? Então a totalidade, plenitude, ele frequentemente é associado à conclusão de um ciclo, né? Então veja, não por acaso 9, né? Que é o mês 9. 9 é quando fecha um ciclo para uma concepção, ou então com 7, uma criança que nasce de 7 meses, ela também sobrevive, né? E aí eu fui fazer uma linha do tempo na Bíblia. Gente, eu fiquei simplesmente chocada, porque tudo que tem de pontos, assim, se você fizer uma linha do tempo do Gênesis inteiro na Bíblia, você vai verificar que todas as fases importantes, acontecimentos marcantes, tem o 7. Ou é 7, ou é 17, ou é 27, ou é 37. Tudo assim. Eu fiquei simplesmente perplexa. Mas eu quero trazer só alguns exemplos aqui para vocês, para uma mensagem para a gente refletir na humanidade, no início de tudo, na criação de tudo, né? Onde tudo começou. Então, para começar, lá em Gênesis 2, versículo 7, foi quando Deus formou o homem. 3, versículo 7, foi quando eles viram que estavam nus após a desobediência. 3, versículo 17, a maldição caiu sobre a terra. 4, versículo 7, foi quando Deus avisou Caim que o pecado estava tentando dominá-lo. E aí veja que ele não venceu o pecado, foi vencido, né, pela força do ódio. E desde Caim, então, ele, quando teve um filho, ele deu o nome para esse filho de Lameque. Esse Lameque, e para esse filho, ele edificou uma cidade, quer dizer, ele se voltou para ele mesmo, para edificar sua vida, e edificar para sua própria glória. E olha que coisa mais bizarra, né? Escute o que esse homem fez. Ó. Ele se gabava para suas mulheres da sua maldade, da sua violência. Quer dizer, aquele instinto de Caim era vivo nele. Aí ele diz assim para as mulheres dele: escutem minhas palavras. Matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Olha só. Um homem porque o feriu e um menino porque o machucou. E aí ele diz assim: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Você já ouviu isso alguma vez? Lá na frente, Jesus falando com Pedro, quando eles perguntaram quantas vezes devo perdoar meu irmão, e aí o Senhor Jesus fala, eles perguntam 7, aí Jesus diz não, 70 vezes 7. Quer dizer,
lá em Jesus que foi quebrado esta maldição, né? Essa maldição de vingança, de justiça própria que se proliferou segundo aqueles que seguem o caminho de Caim. Então, lá, e olha que outro evento bem marcante, interessante, ó. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 5, vai dizer que Eva deu à luz a um segundo filho, a um terceiro filho, perdão, e deu o nome de Sete. E aí disse ela, porque Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim matou. Então, o filho que substituiu Abel, que foi assassinado por Caim, por ódio, por vingança, por inveja, ela deu o nome de Sete. E aí diz aqui, aí Adão fala que ele tinha 130 anos quando teve o Sete, e diz assim, ó, que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Olha que interessante, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas depois que ele caiu, ele criou um filho à sua imagem e semelhança. Por isso que todos nós temos a semelhança do pecado, né? Da natureza já caída, né? Aí Sete gerou a Enos, e nessa época, então, depois da geração de Sete, se começou a invocar o Senhor, diz aqui. Então, olha que interessante, de Adão até Noé foram 10 gerações, né? E essas gerações, a gente pensa, mas como que de um casal povoou toda a terra? Olha só, eles viviam quase um milênio, todos eles viviam quase 1000 anos. Aí só depois, quando veio Enoque, então, olha assim o quanto, isso me chamou muita atenção, o quanto que a Bíblia tem exatidão, assim, tem, sabe, algum mistério nos números, porque o Enoque, ele viveu 365 anos, que é o número de dias que tem um ano, só que ele viveu 365 anos, e ele buscava tanto a Deus, ele andava tanto com Deus, que ele não passou pela morte, ele foi tomado para Deus sem morrer, ele foi vivo, transformado e foi vivo para o céu. Aí, olha só, depois veio então mais 3 gerações, né, que nasceu o Matusalém. O Matusalém, né, a gente até faz piadinha, né, com do Matusalém. Ele viveu 969 anos e aí ele gerou, olha que interessante, um segundo Lameque. Então, na Bíblia tem 2 Lameque, um da geração de Caim, dos vingativos, dos raivosos, e o Lameque da descendência do Enoque, né? Que aí dele veio Noé, e olha o que o Lameque diz quando nasceu Noé. Ele diz assim: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Olha que interessante, ele disse que o Noé ia consolar da maldição da terra. E a gente já conhece a história de Noé, né? Aí depois que ele gerou Noé, o Lameque viveu, olha quantos anos, 777 anos, e daí morreu. Aí o Noé, então, tinha 500 anos, e com 500 anos ele tinha gerado 3 filhos, o Sem, Cã e Jafé. E ele viveu, então, 950 anos e daí morreu. Aí o capítulo 6 de Gênesis, ele vai nos mostrar que esses filhos se misturaram, essas gerações se misturaram, que a terra foi se degradando e que o pecado, o mal se generalizou na terra. É importante a gente lembrar que foi nesse capítulo que Deus falou assim, você veja que coisa incrível, né? A Bíblia diz que o Senhor soprou o Espírito, então o Espírito, a palavra em hebraico para Espírito e vento é semelhante, então é similar. É o sopro de Deus, o Espírito de Deus é que torna o homem alma vivente. Mas lá no capítulo 6, versículo 3, Deus diz assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, olha só, Deus tirou a longevidade, né, do homem, diminuindo para 120 anos por causa da corrupção generalizada.
Mas isso ainda não foi suficiente, porque chegou um ponto que lá, olhe, também no capítulo 6, versículo 7, de novo, Deus fala para Noé: destruirei o homem e os animais que criei sobre a terra. Lá no versículo 17 do mesmo capítulo, ele diz assim: vou trazer o dilúvio sobre a terra. Aí lá no capítulo 7, versículo 7, Noé e sua família entram na arca. No capítulo 9, versículo 7, eles já saem da arca e se multiplicam novamente sobre a terra, né? E então, no Gênesis capítulo 12, versículo 7 de novo, Deus aparece para Abraão e diz para Abraão: a tua descendência darei essa terra. E o Abraão, então, que nós consideramos pai da fé, ele é descendente de Sem. Por isso que os judeus, né, que são descendentes de Abraão, que habitam até hoje o estado de Israel, eles são chamados de semita. Então, desde Abraão até Cristo, foram 42 gerações no total. Estiveram. E aí, olhe lá em Coríntios 15, 45, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Ele diz assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, que ele está falando, foi feito espírito vivificante. Por quê? Porque Jesus não foi criado ali do pó da terra, tornado alma vivente. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, então ele é espírito vivificante, Paulo fala, né? Então, olha que interessante, 2 Adão, o primeiro, alma vivente, o segundo, espírito vivificante, que é Cristo. 2 Lameque, o primeiro da descendência de Caim, o raivoso, vingativo, perverso. E o segundo da descendência de Enoque, que foi arrebatado aos céus e que também é um simbolismo do que vai acontecer quando Jesus também vir tomar aqueles que são seus, aqueles que são remidos pelo seu sangue, né? Que não só a descendência ali dos semitas, mas todos quantos, porque o Senhor Jesus, ele veio para os seus, diz lá no capítulo 1 do Evangelho de João, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, em Jesus não há acepção de pessoa, não há só descendentes dos semitas, né? Pode ser ismaelita, grego, árabe, qualquer um que se arrependesse e voltar para o Senhor Jesus, ele recebe o perdão dos seus pecados, né? E assim, né, ele segue falando, Paulo, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E quando isto, então, a alma que foi corrompida, corruptível, se vestir, ele diz, da incorruptibilidade, e isto que é mortal, este corpo que é mortal, se vestir de imortalidade, e quando tudo isso acontecer, ele diz, a gente pode dizer então aquilo que está escrito, que cumpriu-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Olha que tremendo isso, né? Então, assim, esse histórico todo, desde a criação, né? Um breve relato que eu tô dando aqui, com esse mistério envolvendo o 7, que significa plenitude, não é por acaso esta nação ter tido seu grito de independência justamente no dia 7/9. Há um mistério em tudo isso e eu creio que Deus tem um mistério com esta nação e eu creio que nós venceremos todas essas artimanhas de subjugo, de escravidão, toda essa luta. Ela não é só uma luta política, ela não é uma luta humana, é uma luta espiritual, certamente. E aqui nós vemos nitidamente, né, pelo contexto bíblico, que vai muito além, a história da humanidade vai muito além do que uma simples demanda, uma simples batalha humana, é uma guerra espiritual, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém?